Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora gravar a aula 2. Nessa aula, nós estamos resolvendo os limites usando os teoremas sobre limites. Lembrando que alguns livros falam em teoremas, outros falam em leis dos limites. Beleza, pessoal? Então, o que eu quero aqui é o seguinte, eu quero calcular o limite quando x tende a 3 dessa função quociente, que é 4x menos 5 dividido por 5x menos 1. Bem, o que eu tenho que saber é o seguinte, existe uma lei do limite que diz isso aqui, ó, que o limite, quando x tende a de uma função f de x dividido por uma função g de x, que isso aí é equivalente ao limite quando x tende a da função f de x dividido pelo limite, quando x tende a da função g de x. É claro que esse limite aqui de baixo tem que ser diferente de zero, né? Que o denominador tem que ser diferente de zero. Então, o que eu tenho aqui? Ó, eu tenho que o limite de uma divisão é igual à divisão dos limites, ou o limite de um quociente é igual ao quociente dos limites. E é o que eu vou aplicar aqui. Então, vamos lá. O limite, quando x tende a 3 da função 4x menos 5 dividido por 5x menos 1, isso aí é igual ao limite, quando x tende a 3 da função 4x menos 5, dividido pelo limite, quando x tende a 3 da função 5x menos 1. Gente, nós já vimos nos outros exercícios que agora eu tenho um limite de duas funções afim. Então, agora é só substituir diretamente, beleza? Então, aqui vai ficar 4 vezes 3 menos 5, dividido por 5 vezes 3 menos 1. E calcular isso aí. 4 vezes 3, 12, tira 5. Dividido por 5 vezes 3, 15. 15 tira 1, 14. Né? Mas vamos escrever 15 menos 1. Aqui vai ficar 12 menos 5, 7. 15 menos 1, 14. Simplificando, 1 sobre 2. Simplifica em cima por 7, embaixo por 7. Beleza, pessoal? Só lembrando que tem alguns alunos que chegam aqui e já substituem direto. Tudo bem, na maioria dos casos vai encontrar o valor correto, mas alguns professores vão ser rigorosos nas provas e vão querer que você faça passo a passo. Então, acho bom você treinar passo a passo também. Vamos lá, vamos resolver mais um exercício. Pessoal, novamente aqui nós temos uma função quociente, então eu já vou começar a escrever aqui direto. Ó, o limite, quando t tende a 2 da função t² menos 5 dividido por 2t³ mais 6, isso aí é igual. Então, eu vou separar agora o limite do quociente, é o quociente dos limites. Então, isso aí vai ficar limite, quando t tende a 2 da função t² menos 5, dividido por limite, quando t tende a 2 da função 2t³ mais 6. Beleza, pessoal? Veja que nas propriedades, nos teoremas sobre os limites, não tem nenhuma lei lá que me garante que eu possa substituir direto aqui, ó, tá? Não tem nenhuma lei, então eu vou ter que fazer mais arranjos. Apesar que se eu substituir aqui, daria o resultado correto. Mas lá não tem essa lei, então para ninguém brigar comigo, eu vou fazer os arranjos. Aqui vai ficar assim, ó, o limite, quando t tende a 2 da função t. Tudo isso, ó, o limite todo elevado ao quadrado. Então, o que eu fiz? Era o limite de t ao quadrado, então ficou o quadrado do limite de t, separei, menos
E aqui vai ficar o limite, quando t tende a 2, da função constante 5. Então, separei também, tá? O que eu fiz, eu vim aqui onde tem um sinal de menos, e era o limite da subtração, eu escrevi a subtração dos limites. Agora, eu vou fazer a mesma coisa na parte de baixo. Embaixo vai ficar o limite. Vamos ver, eu vou separar aqui no sinal de mais, tá? Então, isso aí vai ficar o limite. Quando t tende a 2, da função 2t ao cubo mais o limite quando t tende a 2 da função constante 6. Perfeito, pessoal? Agora eu vou resolver as coisas que eu já consigo. Aqui eu já sei o seguinte, ó, que o limite da função t quando t tende a 2 é só substituir o t por 2, porque existe uma lei que me garante isso, então eu posso fazer. Então, aqui vai ficar 2 elevado ao quadrado. Menos. Aqui, limite da função constante 5, quando t tende a 2, é o próprio 5, porque a função é constante, se mantém. Perfeito? Então, ali está certo. Aqui embaixo, ó, eu tenho esse aqui. Eu não vou substituir direto, porque não tem nenhuma lei lá que me fala isso. Só que tem a lei que fala que o limite de um produto é o produto dos limites. Então, eu vou separar isso aqui. Isso aqui vai ficar o limite quando t tende a 2 da função constante 2 vezes o limite quando t tende a 2 da função t. Só que, ó, eu separei, né? Era o limite da função 2 vezes o limite da função t ao cubo. Só que o t ao cubo eu já vou colocar fora do limite. Tá? Então, eu já vou colocar aqui entre colchetes e vou colocar o expoente para o lado de fora. Assim, eu ganho uma passagem e isso aí está certo. Beleza? Mais, agora continua aqui, mais. Gente, o limite da função constante 6 quando t tende a 2. Dá o próprio 6. Agora, vamos resolver melhor. Aqui, 2 ao quadrado, 4. 4 tira 5, dá menos 1. Mas eu vou escrever ainda 4 menos 5. Dividido por... O limite dessa função constante. Limite da função constante 2 quando t tende a 2, dá 2. Vezes o limite da função t quando t tende a 2. Tudo isso elevado ao cubo vai dar 2 elevado ao cubo. Veja que se a gente tivesse substituído aqui, daria a mesma coisa, né? Mas vamos usar as leis dos limites certinhos. Aí aqui mais 6. Igual 4 menos 5, ali vai dar menos 1. Dividido por 2 ao cubo, 8. 8 vezes 2, 16. Mais 6. Resposta final, menos 1 sobre 22. Beleza, pessoal? Então, aqui usando todas as leis, fazendo passo a passo, separando tudo, chegamos a esse resultado. Vamos fazer mais um exercício. Vamos lá. Pessoal, chegamos agora num limite onde eu tenho a raiz de um quociente. Então, vamos aplicar as propriedades e vamos separar tudo isso aí, tá? Escrevendo aqui, ficaria assim, ó. O limite, quando r tende a 1, da raiz quadrada grande da função 8r mais 1 dividido por r mais 3. Isso aí é igual. Olha o que eu vou fazer. Eu vou passar o limite para dentro da raiz. Então, vai ficar ainda, ó, o limite, quando r tende a 1, de 8r, se 8 ficou feio, mais 1, dividido por r mais 3. Veja que eu tinha o limite de uma raiz. Agora eu tenho a raiz do limite. Então, essa é uma das leis que eu posso aplicar. Beleza?
Continuando. Agora, dentro da raiz, eu tenho um quociente. Então, eu vou ter que separar. Tá? Isso aí vai ficar o limite, quando r tende a 1, da função 8r mais 1, dividido pelo limite, quando r tende a 1, de r mais 3. Veja então, pessoal, como é que ficou aqui quando eu usei as leis do limite. Eu tinha aqui a raiz quadrada do limite de um quociente, e agora eu tenho a raiz quadrada do quociente dos limites. E levei sorte, porque aqui é uma função afim, aqui também é uma função afim, e lá nós temos uma propriedade que me garante que eu posso direto aplicar o 1 no lugar do r. Então, isso aí vai ficar 8 vezes 1 mais 1, dividido por 1 mais 1. Tudo isso dentro da raiz. Perfeito? 8 vezes 1, 8. 8 mais 1, 9. Gente, aqui tem um erro, que aqui não é 1, né? Aqui é 3. R mais 1. Então, é 1 mais 3. Aqui vai dar 4, dentro da raiz. E agora eu calculo. A raiz quadrada de 9 é 3. A raiz quadrada de 4 é 2. Beleza, pessoal? E com isso, resolvemos mais um exercício. Vamos continuar resolvendo mais exercícios. Vamos